Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e, como vocês viram, eu acabei de fazer meu café da manhã. Fiz panqueca de chocolate, eu vou deixar a receita na descrição. E assim, eu espero que seja bom. A massa tava gostosa. Eu também tô tomando whey, esse é de chocolate, eu comprei de poucos dias. E assim, até o momento, pra mim não fez diferença. Talvez mais pra frente eu veja. Mas eu acho que não é pra ter uma mudança física, né? Bom, mas de qualquer forma, tô provando. Não vou falar pra vocês que é a coisa mais gostosa do mundo, porque não é. Pelo menos pra mim. Mas é gostosinho, só que ele com leite fica grosso demais. Aí eu não gosto de tomar ele com leite, não. Eu tô preferindo tomar ele com água mesmo. Já terminei de tomar meu café, gente, e agora eu vou fazer uns trabalhos da faculdade. Trabalhos não, na verdade. É que quinta-feira eu tenho que apresentar para minha orientadora a minha introdução do meu TCC, do primeiro capítulo do meu TCC, né? E aí eu preciso ler o projeto que eu fiz no semestre passado e começar a escrever, né? Tem uns TCCs também que ela me mandou que eu quero ler antes de começar, né? E também tem outra coisa, tem os planos de aula para o estágio, porque essa semana eu começo a minha regência. Porque para quem não sabe, o estágio ele é dividido em duas partes. A observação, onde você só observa a sala de aula. No caso, a observação ela não acontece só observar realmente. Muitas das vezes a gente auxilia dentro de sala de aula. Nos dois estágios que eu fiz foi assim, tanto na educação infantil no semestre passado, né, no final do ano, a gente não fica só na observação, porque não é proveitoso a gente ficar só na observação realmente, né? E a gente acaba auxiliando. E aí, essa semana e semana que vem, eu já começo a minha regência, que no caso eu vou dar aula para a turma. E aí, a professora pede, né, pra gente fazer 40 horas, que no caso seriam 2 semanas completas, eu dando aula às 4 horas normal, né? Só que é inviável eu dar as 4 aulas, as 5 aulas, né, da 4 horas de aula, porque a professora tem que passar um conteúdo, né? Por mais que eu esteja acompanhando a turma, eu não estou 100% dentro da turma, dentro do conteúdo que a professora tem que passar, entendeu? E aí eu tenho que montar os planos de aula para as atividades. A professora já me passou o conteúdo que ela quer que trabalhe com os meninos, né? Tanto em português quanto em matemática. E aí eu tenho que montar os planos de aula para mostrar para a professora, para ver se ela quer que faça alguma alteração ou se ela tem alguma outra ideia de como pode ser trabalhado com os meninos. Boa noite, gente. Boa noite não, né? Que ainda é 6 horas, então boa tarde. Eu vou lanchar de novo. Eu fiz panquequinha, né? Proteica. Eu usei whey em vez de chocolate, que de manhã eu tinha usado o achocolatado mesmo.
Aí agora eu fiz com whey de chocolate. E uma coisa que eu descobri que você não pode misturar o whey com fermento, porque aí a massa não cresce. Eu não sei por que isso acontece, porque dessa vez cresceu um pouquinho, não ficou aquela coisa, nossa, de grande, mas cresceu um pouquinho. Vou provar, né, pra ver como que ficou. Ficou bom, hein, gente? Eu botei leite condensado em cima, porque chega essas horas eu fico com muita vontade de comer doce. E aí, o whey, ele é docinho já, mas eu não sabia se ele ia ficar tão doce quanto eu gostaria que ficasse. Mas tá bem bom. Gente, aproveitar que eu tô aqui em casa e mostrar pra vocês as blusas que eu... Blusa não, né? Tipo... É uma camiseta, assim, mas aquela mais curtinha. No anúncio tá Baby T. Seria uma camiseta menorzinha. Aí eu comprei 3. Essa cinza, uma azul escuro. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Uma azul escuro. E uma branca. A branca eu já coloquei pra lavar, pra ver como é que fica no corpo, né? Porque eu acabei de colocar no varal as roupas que estavam na máquina antes, né? Que eu não tive tempo de tirar. Aí as roupas escuras eu vou lavar só no final de semana. Então por isso que essas duas não estão... Opa! Essas duas não estão... Eu não coloquei pra lavar ainda. Não lavei no caso, né? Mas assim, gente, eu peguei essas porque as blusas P normal, elas ficam grandes em mim, elas ficam largas, principalmente nessa região, né? Porque eu não tenho seio direito. Mas aí eu peguei essas e elas não vão ficar aparecendo nem nada, porque as minhas leggings todas batem no umbigo. Minhas jeans todas batem no umbigo. E aí elas vão ficar bem certinhas. Aí eu peguei e o tecido delas parece bem fresquinho. É um tecido mais fino, mas que eu não acho que ele que seja tão transparente assim. Pelo menos não estou vendo a transparência, né, no caso. E aí assim, de vista, eu já gostei. Mas é a questão, né, a hora que for usar e tal, depois que lavar, ver se acontece alguma coisa. Mas eu espero que não solte tinta, porque as blusas desse tecido, na maioria das vezes, não soltam tinta. Aí eu espero que não solte, né? Aí é isso, eu vou deixar o link na descrição. Oi, gente, boa noite. Agora são 10 horas e eu finalmente vou jantar. Depois daquela hora parou de chover, ainda bem. Consegui terminar de lavar as roupas. E fiz o arroz, que não tinha mais. Aí minha janta tá sendo arroz, feijão preto e ovo cozido. Eu estava numa vontade de comer ovo cozido, gente, pode parecer simples. Mas esses dias eu tô com muita vontade, assim, de comer ovo cozido. Qualquer refeição que der, eu como ovo cozido. É isso. Aí essa hora eu tava planejando já estar deitada, mas infelizmente não aconteceu. Só que aí depois de jantar eu vou tomar banho e aí sim vou deitar, porque amanhã tem o PIBID, eu tenho que sair de casa bem mais cedo, né? Aí agora jantar, né? Ah, eu vou comer com pimenta, porque uma coisa que aconteceu quando eu mudei pra Minas
foi que eu comecei a comer com pimenta. Não só isso, tinha farinha de mandioca também. Antes eu não comia, não sei por que eu não comia. Mas eu não comia, nunca tinha nem provado. E aí eu não comia aquela pura, sabe? Aí agora eu como, eu só não tenho aqui em casa, mas vira e mexe eu como também. Oi gente, bom dia, terça-feira, estou indo pro PIBID e assim, queria? Não, mas eu tenho obrigações, né? Então eu tô indo mesmo sem vontade. O bom é que agora tá meio nublado, né, friozinho, e aí a caminhada ela fica um pouco mais agradável, porque quando tá muito sol, gente, eu chego lá suando e eu já não gosto de ficar suando, ainda mais andar meia hora e ainda chegar lá na escola suada, aí eu já não gosto. Aí eu tô indo, né, para mais um dia. Sempre começa pelo número da esquerda. 5 vezes 4. Gente, aproveitei que os meninos foram lá pra quadra assistir os jogos do Geng, né? São os jogos escolares mineiros, né? Porque em São Paulo não tem essa questão do Geng, porque a sigla é mineira, no caso. Mas não tem essa questão dos jogos escolares. Tem os interclasses, né? Que são entre salas, mas aqui é entre as escolas. Aí estão todas as escolas do município jogando essa semana. Aí aproveitei que eles foram assistir o Geng e fui assinar o livro de ponto do PIBID, que a PIBIdiana também tem o livro de ponto para assinar, inclusive já até devolvi na secretaria, né? Porque assim, se os meninos voltam para a sala, eu tô com esse livro aqui pra sujar ou pra alguém meter a mão, é um 2. E assim, eu não ia... O livro é desde o ano passado, então se acontecer alguma coisa, o pessoal ia ter que assinar desde o ano passado, né? Eu e as outras pessoas. E aí eu já peguei, devolvi lá. E eu vou aproveitar também que a sala agora tá em silêncio e que não tem ninguém pra estudar e terminar de montar as minhas atividades pro estágio, que hoje eu começo a minha regência. Aí a regência vai acontecer assim, eu vou dar um horário de aula pra eles. Vou pegar o conteúdo, né, que nessa semana eu vou trabalhar só a língua portuguesa. Eu vou pegar um conteúdo de língua portuguesa que a professora já me passou e vou trabalhar com eles. Já montei atividade, já selecionei tudo que eu vou dar para eles, né? Só que ainda assim eu quero saber como que eu vou trabalhar nessa aula, né? Porque aluno, ele vê muito, ele entende muito quando o professor não tem aula planejada. Até a gente, assim, dentro da universidade, a gente vê quando o professor não planejou aquela aula, entendeu? Quando ele só chegou lá e deu um conteúdo que já estava lá, mas ele não planejou a aula em si. E a gente... O aluno vê, então eu quero planejar a aula bem bonitinha para conseguir trabalhar bem, né, com os meninos.
Gente, cheguei no estágio agora e conversar com vocês, assim, hoje foi frustrante ter ido pro estágio. Porque eu fui preparada mentalmente pra dar aula e só apliquei prova. Foi, assim, frustrante porque a supervisora não falou com a gente. Nem comigo, nem com ninguém que ia aplicar prova. E aí a gente ficou, o que eu faço? E aí eu tive que aplicar prova. É amanhã que eu vou começar a minha regência. Isso se não botarem nada pra eu fazer, mas assim, a professora da minha sala não tinha levado nenhum material porque eu ia dar aula, né? E ela teve que desenvolver uma matéria por causa que a supervisora não conversou. Assim, hoje, no estágio, assim, não foi... Assim, não acho que foi ruim, porque aí dá mais tempo de eu me preparar. Só que assim, tava esperando isso? Não tava preparada pra dar aula. A parte boa é que eu vou conseguir me preparar mais pra amanhã. Só que o ruim é a frustração de ter, tipo, meu tempo desperdiçado, entendeu? E não ter sido respeitada essa questão de ter conversado comigo pra eu dar a prova. Ninguém me avisou. Ninguém sabia dessa informação. Só metade da escola sabia da informação. E ainda sabia da informação pela metade. E aí, assim, foi uma questão que me chateou hoje. Não ter tido consideração pelas pessoas, ainda mais porque eu e a outra professora não estávamos preparados, a professora da minha turma, por causa de que não avisaram. Ai, os estagiários vão aplicar a prova. Ninguém avisou. Ninguém falou nada. Aí a professora não preparou conteúdo pra dar aula, ela teve que se virar ali nos 30 pra dar aula. E eu preparei o conteúdo e não dei aula. Gente, vou jantar agora e a janta é macarrão com frango desfiado, arroz e feijão. Pode parecer muita coisa, mas é porque eu tô indo pra faculdade, então vou ficar lá 4 horas na faculdade e pra eu não precisar ir, tenho que lanchar e tal, e gastar dinheiro, eu como a mais na janta mesmo. E também por estar jantando cedo, que agora são, ó, 6h35. Até 10 horas tem tempo. Caracterizar a alimentação saudável. Nossa, Oi, gente, boa tarde. Vocês viram aí meu pratinho? Eu tô almoçando arroz e frango com macarrão, porque igual a janta de ontem, mas é porque o feijão acabou, então senão ia ter feijão também. Mas enquanto eu almoço, eu vou conversar com vocês. Hoje no PIBID foi de boa, porque os meninos estão tendo jogos do Geng e hoje a minha turma jogou. Então 90% da turma tava jogando no Geng. Aí acabou que
A gente nem fez muita coisa. O intervalo deles durou quase 1 hora hoje. Então ficaram muito tempo fora de sala. E hoje, como tá meio nublado aqui, ainda bem, o trajeto pra ir e voltar foi muito rápido, gente. Foi o quê? Uns 20 minutos? Porque, assim, eu gosto muito do sol. Muito mesmo. Só que quando eu tô caminhando, o sol vira meu inimigo. Vai, você pulou uma coisa? Pulou? Pulou? Ué, por que você escreveu assim? Então, a palavra tá certa, mas você vai escrever de novo. E essas palavras você vai botar uma vírgula, outra vírgula. Né? Quando fazer uma embaixo da outra. Daily hair stuff, face washcloth. Ah, não, tá legal, faz brincadeira, faz isso aqui, isso aqui. Ah, então. Vai levar tudo. Se eu não tiver aula pra ele, eu não vou deixar isso aí. Agora, mencionar isso mais aqui. Você precisava para o terceiro lugar e para o seu quarto lugar. Agora deu para